seu sobrenome, acho que é Evening, historiador batista inglês do início do século XIX, entendeu que a confissão se originou na igreja de Pitfrance, muito provavelmente está em uma suposição precisa. Então esse historiador aí do século XIX, que vai buscar também as raízes dessa nossa confissão, ele tem, através desses documentos, essas atas, que ele buscou também, que essa confissão ela deu-se início nessa igreja, igreja Pitfrance, né, na Inglaterra. Ele acredita que foi nessa igreja que se deu início dessa confissão, onde foi redigida essa confissão. Muito provavelmente está em uma suposição precisa. Então, não esqueça que é uma suposição, tá, irmãos? Não é nada preciso, né? Não, é certo, isso aconteceu. É uma suposição, porque nós não temos algo concreto. Em A Confissão de Fé e outros documentos públicos representativos da Igreja Batista da Inglaterra no século XVII, esse D.E.B. Underhill, ajuda aí, cadê os poliglotas? Underhill? Underhill. Encontramos um aviso digno de nota. Trata-se do prefácio da reimpressão da segunda confissão de fé de Londres. E aí, se você passar um slide aí, você vai encontrar a capa da nossa primeira confissão aí. Na verdade, a original, a confissão de fé original. Essa aí é a capa dela em inglês e ao lado a tradução da capa, né? Então, para que os irmãos estejam mais ou menos cientes do que, como que era essa primeira ou a confissão original aí que fizeram e que redigiram. Esse Underhill, ele nasceu em 1813 e morreu, né, em 1901. Foi um secretário missionário inglês conhecido como historiador e biógrafo batista. Então, só para que os irmãos entendam quem foi esse homem aí, que ele acredita que se deu início nessa igreja em Londres. E o prefácio da segunda edição, que está no documento que ele formulou aí. Se vocês voltarem o slide, ele vai dizer a confissão de fé e outros documentos públicos representativos das igrejas batistas da Inglaterra do século XVII. É um documento isso daí. E nesse documento tem o prefácio dessa segunda edição de Londres aí. E o prefácio dessa segunda edição está escrito assim, ó. A confissão da nossa fé, juntamente com as breves instruções dos princípios da religião cristã, ou catecismo, contendo tanto as provas nas margens, como também as palavras das Escrituras, foi apresentada por ministros, pastores e irmãos de mais de 100 congregações. Conforme eu disse, eles mandaram cartas buscando esses homens, mais de 100 homens, presbíteros, diáconos, homens conhecedores das Escrituras, para formularem essa confissão de fé. 100 congregações de cristãos batizados após a profissão de fé na Inglaterra e no país de Gales. Negando o arminianismo, perceba que a intenção deles também é ainda trazer a distinção, né, dos batistas particulares, tá? Então eles estão trazendo ainda, ratificando essa distinção dos batistas reformados calvinistas, os quais em seguida tiveram suas propriedades e seus direitos de impressão vendidos a John Marshall, o livreiro que fica na rua Bible in Grace Church, por nós, William Collins e Benjamin Kitt. Desejamos que todas as pessoas que desejam promover livros edificantes se dediquem a estudá-lo. Então, o que está acontecendo aqui? Esse prefácio aqui foi encontrado por esse historiador. E o que está dizendo nesse prefácio é que tanto Collins quanto Kitt, eles tinham os direitos autorais dessa confissão original. E eles doaram, eles deram esse direito, ou melhor, eles venderam a John Marshall. Eu procurei saber o que é esse John Marshall, mas aparece um monte de John Marshall aí. Então é muito bem restrito buscar esse nome aí. Aparece um rapaz, um estudioso,
na Inglaterra, porém não é nada preciso se é ele mesmo. Por isso eu não coloquei aqui para os irmãos para distinguir quem ele é. Mas enfim, ele recebeu, ele comprou os direitos autorais dessa confissão pelo William Collins e Benjamin Kitt. E eles deixam bem ratificado, aqueles que querem formularem um bom livro teológico, que estudem essa confissão, trazendo o que? A confiabilidade da nossa confissão de fé, ratificando que a nossa confissão de fé realmente ela segue os padrões bíblicos. Por isso que eles ratificam, olha, você que quer trazer ou escrever, redigir um livro bem elaborado, estude essa confissão. Por isso que nós entendemos que nós devemos estudar essa confissão, e os irmãos têm visto como é complexo a nossa confissão de fé. Quantas coisas, tem muito mais coisas do que uma própria teologia sistemática. Para quem fez ou faz seminário, pode fazer essa comparação. É muito mais destrinchado, porque traz governo de igreja, traz muito mais coisa, batismo, coisa que uma teologia sistemática, um livro de teologia sistemática, ele não vai tratar tão restritamente. Então, vai aí um conselho aos irmãos: estudem a confissão, né? Mesmo que acabe, tá chegando no seu final, estude a confissão de fé, vai te ajudar também a distinguir certas heresias, né? A entender alguns conceitos bíblicos, porque quando você vai para as escrituras, você não tem nada destrinchado sobre como que deve ser um governo de igreja. Paulo não quis relatar isso, não é o objetivo de Paulo. Então a confissão de fé ela vai trabalhar usando as escrituras de como deve ser um governo de igreja. Por isso nós temos a necessidade de estudar a confissão de fé. Ela vai nos ajudar, nos auxiliar a estudar as escrituras. E aí agora vai falar sobre os direitos autorais aí. É dito que esse aviso era o prefácio para a quinta edição de 1720. Ele indica que William Collins, um dos pastores da igreja de Petfrense em Londres, em 1675 a 1702, e Benjamin Kitt, pastor nessa igreja que eu não sei pronunciar o nome aí, possuíam os direitos sobre esses dois documentos. Então, aqui está ratificando quem tinha os direitos autorais dessa confissão. Os irmãos vão entender mais para frente que eles não foram os redatores dessa confissão. Foram teólogos anteriores a eles que redigiram essa confissão, mas por eles serem líderes dessa igreja, a igreja detinha os direitos autorais dessa confissão de fé. Por isso eles tiveram a liberdade de vender os direitos autorais, mesmo eles não sendo os redatores dessa confissão. Possuíam os direitos sobre esses documentos, a confissão e o catecismo. Isso tenderia a indicar que eles tinham alguma participação como detentores da propriedade, direito e título, na autoria ou na edição dos dois. Então, quando você olha e fala, como assim, eles têm o direito autorais, então quer dizer que eles foram os redatores dessa confissão de fé e desse catecismo. Não, não é isso. Na verdade, eles só têm os direitos autorais por causa da igreja em si, porque acredita-se que foi nessa igreja que foi redigida essa confissão de fé nossa, de 1689. Por isso, eles têm os direitos autorais dessa confissão de fé. E agora ele vai trazer alguns argumentos que não pode ser o Benjamin Kitt, no caso. Isso tenderia a indicar que o direito e título, na autoria ou na edição dos dois, Kitt não poderia ter sido o editor original da confissão. A confissão incorpora várias declarações da Confissão de Fé Batista de 1644, conforme eu disse. Existe ainda algumas coisas que na Confissão de Fé de 1644, a Confissão de Fé de 1689, detém algumas coisas dessa primeira Confissão de Fé de 1644. E Benjamin Kitt não tinha conhecimento ainda dessa confissão, que é o que ele vai relatar aqui. Kitt não poderia ter sido o editor original da confissão. A confissão incorpora várias declarações da Confissão Batista de Londres de 1644. E Kitt declarou em 1692 que ele não tinha visto esse documento até pouco antes da Assembleia Geral realizada em Londres durante o ano de 82 aí. Então, até então ele não tinha
conhecimento desse documento. Então não pode ser ele. Mas por ele ser da igreja, ele tinha os direitos autorais. Embora ele não pudesse ter sido responsável pelo aparecimento da confissão, ele foi frequentemente identificado com o catecismo. É possível que ele possuísse a propriedade e os direitos do catecismo e que Collins possuísse a propriedade e os direitos da confissão na qualidade de seu editor original. Collins e Keach morreram em 1704, portanto, o aviso deve ter sido anexado a uma edição anterior à Confissão de Fé. Então aqui eles colocam como que? Não, Keach provavelmente ele não tem responsabilidade nessa Confissão de Fé, porém pode ser que ele seja responsável pelo esse catecismo, mas não é nada certo. Nós vamos ver mais para frente que provavelmente são outros teólogos que foram os editores dessa confissão nossa, mas que esses nomes são atribuídos principalmente ao catecismo, principalmente o Benjamin Keach. O seu nome é arrolado ao catecismo, arrolado junto com a confissão de fé. Então, especulações, tá, irmãos? Não é nada preciso. E um outro fator que ele vai colocar aí, por que essa confissão de fé ela foi redigida nessa igreja em Londres aí, ó. Ele vai dizer, outro fator que contribui para a visão de que a confissão se originou na igreja de Pratt-France e seus pastores está no status da igreja e de seus 2 pastores. Então, a primeira argumentação que é usada é pelo status dessa igreja lá em Londres, por ela ser realmente a originária, a igreja que portaria a redação dessa confissão de fé, por causa do seu status e dos pastores que que dirigem essa igreja, que estão à frente dessa igreja. Essa é a primeira argumentação. A igreja de Pratt-France era uma das 7 igrejas originais de Londres. Em 1675, Nehemiah Cox e William Collins foram ordenados como copastores no mesmo dia. Nehemiah Cox foi filho do líder pioneiro batista particular Benjamin Cox. Em 1669, ele se junta à Igreja Independente de Bedford, que se tornou famosa por John Bunyan. Então, esse Nehemiah Cox aí não é o mesmo que Benjamin Cox, tá? O Nehemiah Cox é filho do Benjamin Cox. Logo depois, ele vai para essa igreja em Londres. Porém, ele vai para essa igreja de Bedford, acho que é isso. Depois o Mauricião me corrige aí se eu estiver errado. O negócio é grego, não é inglês não. Ele vai ser pastor dessa igreja. E essa igreja é muito conhecida por causa de John Bunyan, né? O famoso aí teólogo batista aí, John Bunyan, que tem vários livros publicados aí. Então é bastante conhecido por causa do John Bunyan aí. E em 1673 foi chamado para servir como pastor da congregação da igreja de Hitchin. Em 1674, ele foi censurado pela igreja de Bedford por certas condutas indevidas. Sua retratação foi registrada nas atas da igreja. Então perceba que o Nehemiah aí, o Cox, ele teve algumas restrições aí, foi censurado por causa de algumas ideias teológicas que ele tinha, que nós vamos ver mais para frente, relatado isso daí também em ata. Mas ele foi restringido e sofreu censuras aí por causa de algumas ideias teológicas, tá? E aí ele sofreu algumas restrições na igreja e é por isso, muito provavelmente ele sai dessa igreja e vai para essa igreja de Londres aí. E a ata da igreja vai mostrar como ele se retratou ainda. Ele reconheceu, né, que aquilo que ele estava defendendo talvez traria uma certa divisão na igreja. E ele diz aí, ó, considerando que várias palavras e práticas foram proferidas e cometidas por mim, a quais poderiam ser justamente censuradas por ter uma tendência a causar cismas e divisões na igreja, declaro-me sincera, entristecido e arrependimento por elas. Sinceros, entristecido e arrependimento por elas. Então, ele reconhece que talvez o que ele estava defendendo trazia alguns problemas
a igreja, ele foi sábio. Acho que a função de todo pastor e teólogo, quando erra, é reconhecer seu erro. O que ele defende, irmãos, nós vamos ver mais para frente, não é tão grave assim, mas traria divisão para a igreja. Então, para que não houvesse divisão na igreja, ele, vamos fazer o seguinte, eu errei, provavelmente isso realmente que eu vou trazer e que eu trouxe para a igreja vai trazer divisão, então eu estou me retratando aqui, peço perdão para os irmãos do que eu falei aí, mas ele não volta atrás naquilo que ele acredita, tá? Nós vamos ver isso no próximo slide aí, ó. O motivo da censura. Pode ser que as palavras e práticas de Cox estejam relacionadas à questão da membresia aberta ou fechada, tão debatida na época. Benjamin Cox defendia claramente a membresia fechada em seus escritos, publicados, enquanto a igreja de Bedford, especificamente Bânia, resistia a tal noção com grande vigor. Neemias poderia estar defendendo tais opiniões, as quais o povo de Bedford considerava uma tendência a causar cismas e divisões na congregação. Então ele defendia uma membresia mais fechada, mais restrita, talvez por pessoas realmente que sejam salvas, seja constatada essas pessoas salvas, batizadas, como nós fazemos aqui. Não é qualquer pessoa que pode se tornar membro aqui. Precisa ser algo mais restrito. E provavelmente ele defendia isso. Edwards, mais para frente, ele vai trazer também, ele vai ser expulso de uma igreja por ele defender a ceia mais restrita também. Seu pai, ele defendia a ceia aberta para todo mundo. Já Edwards era a questão mais restrita da ceia. Então são censuras que esses homens sofreram, mas por zelo daquilo que eles detinham. Não foi por simplesmente por causar divisão, não. Eles tinham zelo por aquilo que eles tinham, pela igreja de Cristo. E como seu pai, o Neemias aqui, Cox, ele defende essa restrição de membresia aí. Sua aparição da igreja de Preference na membresia fechada, logo depois disso, pôde ajudar a explicar a situação. Então, logo depois ele sai dessa igreja e volta para a igreja e vai para a igreja de Preference, porque ali também eles acreditavam numa membresia mais restrita. Então aí há especulações que ele não voltou atrás em si, ele só se retratou, eu não quero trazer divisão aos irmãos. Já que vai trazer divisão, estou saindo fora, vou para outra igreja, né? E aí foi para essa igreja em Londres. Cox, e aí vai trazer algumas especificações desse Cox aí, Neemias Cox. Cox era um médico habilidoso, conhecedor do latim, grego e hebraico, e um teólogo perspicaz. Quando o evangelista do sudoeste da Inglaterra, Thomas Collier, começou a se desviar da ortodoxia calvinista das igrejas de Londres, os pastores londrinos pediram a Cox que desse uma resposta por escrito às opiniões de Collier. Então, aqui a igreja ela começa a ver que o seu líder estava fugindo de alguns princípios, principalmente calvinista reformado. Ele estava meio que se desviando dessa visão teológica. E aí, você olha o gabarito de Neemias Cox, era médico, era um teólogo, conhecedor das línguas originais, até mesmo do latim, o gabarito dele, e um homem temente a Deus. Nós vamos ver também mais para frente isso. Era um homem que realmente tinha uma boa conduta. Então a igreja vê, já que você tem uma boa conduta, tem um conhecimento aprimorado das escrituras, nós queremos que você redija um documento para combater as heresias ou a visão teológica desse nosso líder aí. Então, Neemias Cox, ele vai se dedicar a fazer esse documento, a redatar esse documento aí. Cadê? Ele fez isso em sua obra em 1677. E o nome aí da obra é Verdade Vindicada, ou uma refutação das heresias e erros grosseiros afirmadas por Thomas Collier. Então esse é o nome gigantesco desse documento que ele redigiu, né? Então foi um homem realmente aprimorado no conhecimento bíblico. Tanto é que a igreja reconhece, ele nem era pastor deles. E eles reconhecem o conhecimento, a piedade desse Neemias Cox para redigir um documento refutando as heresias desse líder aí.
Em uma breve carta no início da obra, os líderes em Londres mais antigos e mais conhecidos abordaram a questão da inferioridade em anos de Cox, afirmando que ele não escreveu o livro por se sentir pessoalmente capaz, mas porque foi solicitado a fazê-lo, porque nós o julgamos adequado e hábil para esse serviço, e porque as responsabilidades dele na ocasião lhe proporcionavam a oportunidade para responder os erros de Collier. Então a igreja, você vê que a igreja ela reconhece como esse homem, Nehemiah Cox, era um homem temente a Deus e um homem habilidoso nas escrituras. E isso vai uma lição para nós. Para colocar líderes, nós precisamos detectar a piedade e o conhecimento das escrituras. Nós lemos lá em Atos Estevão, um homem aprimorado nas escrituras. Tanto é que ele vai destrinchando o Antigo Testamento inteiro para pregar para aqueles homens. Então, aqueles que devem estar à frente de uma congregação, irmãos, ele não deve ser um qualquer. Deve ter, primeiro, piedade, um homem temente a Deus e conhecedor das Escrituras, porque esse é o requisito em Atos. Um homem que teme, cheio do Espírito Santo, e como eu e o Israel estavam conversando, esse cheio do Espírito Santo, ele é detectável, não é uma coisa meio que subjetiva. Somente ele sabe que é cheio do Espírito Santo. A igreja detectava nele esse homem cheio do Espírito Santo. Estevão realmente tinha aspectos e frutos de alguém cheio do Espírito Santo, assim como Nehemiah Cox. Então, a olhar ou a nós instituir algum líder, irmãos, isso vale mais para frente, como nós vamos ter que instituir líderes aqui, diáconos, presbíteros. Nós temos que olhar a conduta dele, primeiro como marido. Como é como marido? Porque o requisito bíblico é o quê? O marido de uma só esposa. Então, existem requisitos para ser um líder da igreja, não é um qualquer. Como acontece aí fora, ele tem teologia, então pode ser líder. Não. Ele tem que ter um conhecimento das escrituras, mas primeiro, ele precisa ser um homem piedoso. E a pregação de hoje vai falar sobre Noé. Meus irmãos, você olha para a vida de Noé, como é que os seus filhos acreditaram naquela história de Noé? Pô, vai construir uma arca, vai vir uma inundação. Meu pai acha que está ficando louco. Mas eles acreditavam no seu pai, porque em nenhum momento você vê eles contestando contra Noé, por causa da conduta de Noé. Então, um homem, para ser líder numa igreja, ele tem que ter uma boa conduta no seu lar. Os seus próprios filhos têm que enxergar, não, meu pai é um homem de Deus. A sua esposa tem que, não, meu marido é um homem de Deus. Realmente ele tem fé em Jesus Cristo. Ele segue os princípios das Escrituras. Então, que nós possamos ter isso em mente, ao instituir líderes. E até mesmo aqueles já instituídos, sempre está olhando, peraí, será que o meu líder ele tem andado nos requisitos bíblicos? Será que ele tem sido um bom marido? Será que ele tem sido um bom patrão? Será que ele tem sido um bom funcionário? Será que ele tem sido um bom cidadão? Porque esse é o requisito bíblico, irmãos. Que nós venhamos ter essa mente desses irmãos aqui, desses primeiros cristãos aí que, batistas, tiveram a reconhecer na vida de Cox. Vai um alerta para nós. Opinião da obra aí. E aí, esses cristãos, aí, esses líderes reconhecem o trabalho exímio de Cox. E a opinião deles é a seguinte: esperamos e podemos verdadeiramente dizer, sem parcialidade para com sua pessoa, que ele se comportou com aquela modéstia do espírito. Olha, eles destacando os adjetivos, as qualidades de Nehemiah Cox. Ele se comportou com aquela modéstia do espírito, unido com aquela plenitude e clareza de resposta e força de argumentação, que nós confiavelmente pensamos, pelas bênçãos de Deus, que esse pode ser um bom e absoluto antídoto contra o veneno. Percebe que os líderes, a própria igreja enxerga isso no Nehemiah Cox. Então, estejam atentos aos líderes, não somente aqui, na forma geral, irmãos. Na igreja que você estiver, talvez você não fique aqui para sempre. Talvez um dia você saia daqui, mas que você venha procurar e analisar os seus líderes, para ver se eles seguem realmente os princípios bíblicos, aquilo que as Escrituras prescrevem. Deixa eu voltar aqui que sai. Aí vai falar sobre a reputação ainda do Nehemiah Cox. Olha o que diz ainda.
O livro é uma sólida exposição da doutrina reformada. A estima expressa por esse homem em uma circunstância tão importante seria adequada a alguém responsável pela edição da Confissão de Fé, que apareceu no mesmo ano. Sua reputação era tal que seu contemporâneo, esse nome aqui é C.M. Duvel, acho que é isso, falou em seu comentário sobre Atos dos Apóstolos em 1685 sobre aquele grande teólogo eminente em todas as áreas da erudição, Nehemiah Cox. Então, até pessoas de fora reconheciam quem esse homem era. Nehemiah Cox era altamente respeitado por seus colegas e era bem qualificado para servir como editor da Confissão de Fé. Ele morreu em 1688, antes da Assembleia Geral de 1689, deixando para trás um filho. O copastor de Cox, William Collins, recebeu uma educação completa, formou-se em bacharel em teologia e viajou pela Europa antes de ser chamado para servir no pastorado da igreja, onde se originou, acredita que se originou a nossa confissão de fé, Pat France. Em um sermão fúnebre pregado por John Pigot, acho que é isso, duas semanas após a morte de Collins, em 30 de outubro de 1702, é mencionado as ofertas tentadoras que ele recebeu para juntar-se à Igreja Nacional, mas ele recusou judicialmente, pois foi a consciência e não o capricho que fez dele um dissidente. Então, irmãos, nós olhamos para isso e vemos como esse homem realmente era um homem que acredita-se que pode ser ele que redigiu a confissão de fé, mas são especulações. Pela reputação desse homem pode ser, e até pelo reconhecimento da igreja, pode ser que seja ele. É uma possibilidade. Pela reputação, pelo conhecimento exímio das escrituras que Nehemiah Cox tinha. Então, é uma especulação, talvez seja ele. Esse Pigot Collins aí, ele era um presbítero estudioso e um bom pastor conhecido por seu espírito pacífico. Percebe, irmãos, que sempre é destacado esses homens, os seus aspectos como homens de Deus. E isso deve estar em nossa mente. As reputações dos líderes que estão à frente da nossa denominação ou da igreja, onde for. Precisamos detectar isso. Os temas em que normalmente insistia no curso, no seu ministério, eram os grandiosas e importantes verdades do Evangelho, com as quais ele lidou com grande discernimento e clareza. Como ele expunha as misérias da queda e de que maneira comovente ele discursava sobre a excelência de Cristo, as virtudes do seu sangue, a sua vontade de salvar miseráveis pecadores, despertados e sobrecarregados. Seus sermões foram úteis debaixo da influência da graça divina para converter, edificar, esclarecer e afirmar seus ouvintes, pois eram extraídos de fonte da verdade, as Sagradas Escrituras, as quais ele dava constantemente em seus idiomas originais, havendo lido os melhores críticos, tanto antigos quanto modernos, tanto os homens de maior discernimento quanto aqueles que menor capacidade poderiam aprender com os discursos do seu púlpito. Esse autor aqui, esse teólogo, ele é tido como talvez alguém que redigiu essa confissão de fé de 1689. Ele e mais Nehemiah Cox são os nomes que eles acreditam que sejam os redatores da nossa confissão de fé. Primeiro, eles relatam que poderia ser na igreja em Londres, por causa dessa estima dessa igreja. Ela era influente naquela cidade. E esses homens também, porque a igreja reconhecia esses homens como homens exímios das Escrituras. Você vê o currículo desses homens. E homens piedosos. Então, provavelmente, pode ser que seja esses dois homens, por causa da reputação. Esses são os dois argumentos que o autor aqui ele usa. Pode ser que sejam esses dois redatores. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele finalizando, só que ele não traz uma firmeza se são eles ou não. Mas, segundo alguns documentos, pode ser que sim, o reconhecimento da igreja
tudo diz que sejam eles. Os autores da confissão, Cox ou Collins? Eu coloquei aí um ponto de interrogação. Tal testemunho de seu caráter e habilidade fazem dele um possível coautor da confissão de fé. A estima de seus irmãos por ele pode ser notado pelo fato dele ter sido solicitado pela Assembleia Geral de 1693 e elaborar o catecismo. E com base nisso, Ivmey afirma: é provável que o catecismo batista tenha sido compilado pelo Sr. Collins, embora de alguma maneira ou da outra tenha sido chamado de catecismo de Kit. Algumas páginas depois, Evney transcreveu uma carta de Collins a Andrew. E agora esse monte de nome aqui. O pastor de Pittig Church em Bristol, e provavelmente o mais importante batista particular fora de Londres. Na carta, Collins se refere à mais recente impressão do catecismo e afirma que restam alguns milhares. Então, olhando todo esse currículo, toda essa estima desses homens, acreditam que eles são, principalmente Collins, sejam talvez o reditor desse catecismo. São especulações, conforme eu estou ressaltando os irmãos, são especulações. Mas o requisito é porque esses homens eram exímios nas escrituras e homens piedosos. E todos ali reconheciam eles como homens exímios. E há relatos aqui de que ele tinha esse catecismo aí. Ó. E provavelmente o importante batista, ele fala sobre Collins. Na carta, Collins se refere à mais recente impressão do catecismo e afirma que restam alguns milhares. Ou seja, há uma carta que Collins escreve e ele fala desse catecismo. E aí leva a especulação que talvez ele seja o reditor. E ele fala que tem alguns exemplares ainda. Então, pode ser que seja ele, muito provavelmente. Esses fatos parecem apontar para um envolvimento significativo da parte de Collins também na edição do catecismo. Faria sentido pedir ao homem que havia provado sua capacidade de editar uma confissão que fizesse o mesmo com o catecismo. Embora não possa ser afirmado com certeza, muitas evidências circunstantes apontam para Cox e Collins como os autores da confissão. Ambos eram homens qualificados e respeitados, e a primeira menção ao documento é encontrada nas atas da igreja deles, onde uma menção é feita sobre a aprovação de sua publicação. Foi solicitado a cada um deles que tomassem a liderança em escrito teológico, algo que seria esperado de tais homens, até que as evidências sejam encontradas. Esse parece ser o cenário mais provável para a origem da nossa confissão. Então, esses são os argumentos que Hinihan ele usa para quem seja os redatores da nossa confissão de fé. E repito, não é uma certeza. São especulações baseadas, claro, em documento, principalmente em atas. Por isso que a nossa importância em redigir atas, tá, irmãos? E tudo que vocês falam aqui é tido em ata. Então você percebe que aqui também isso é ratificado. Tudo que é falado, tudo que é tratado é redigido em ata. Né? Às vezes eu faço um resumo aqui, mas tem um áudio lá, guardado lá na nossa página, no nosso Google Drive da igreja. Tudo está guardado. E isso, mais para frente, pode ser que a gente use para trazer um documento ou redatar um documento. Então você vê como esses homens eram um homem estimado pela igreja. Então, essa é a perspectiva de Hinihan sobre quem são os redatores e onde foi redatada a nossa confissão. Muito provavelmente, segundo esses documentos, sejam eles. Mas pode ser que surjam novos documentos, achem novos documentos e apareça realmente o verdadeiro autor da nossa confissão. Mas, por enquanto, são esses dois nomes aí mais estimados para a nossa confissão de fé, como os redatores da nossa confissão de fé. Amém? Alguma pergunta? Eu sei que é muita coisa, irmãos. Ele traz muita coisa, a gente tenta resumir, trazer o máximo de explicação, mas ele, como uma tese de doutorado, ele não tem intenção de ser didático, então torna-se um documento, um livro muito pesado para trazer entendimento e até gravar na mente dos irmãos. Mas, devagarzinho, vocês têm que ler em casa para conseguir gravar algumas coisas aí. Mas, principalmente é isso, irmãos. Provavelmente Collins e Cox sejam o redator dessa confissão de fé, homens estimados pela igreja. Essa é uma das grandes especulações de Hinihan. Amém?